Boa noite, eu me chamo Isaac e está iniciando agora o nosso telecurso de Direito. Na aula de hoje abordaremos acerca de um tema de grande relevância para o estudo do direito, o realismo jurídico. Ao decorrer da aula abordaremos as suas características, tal como ideia, fundamentos e história. Teremos como base da nossa apresentação a obra Direito e Justiça, do dinamarquês Alf Ross, considerado um dos fundadores do realismo jurídico escandinavo. Você vai assistir a teleaula de número 1. Bom, agora eu passo a palavra para a Ariane, que vai nos apresentar o contexto histórico no qual se insere o realismo jurídico. Tá com dúvida, né, Isaac? Bom, eu vou explicar. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentá-los uma breve explicação, contextualização do cenário em que se inseriu o contexto histórico da corrente do realismo jurídico. Essa forma de pensamento surgiu em meados do século XX, entre as décadas de 20 e 40, mais ou menos. E para inserir vocês na imaginação do que estava acontecendo nesse período, eu vou contar. Nos anos 20, ou conhecidos como Anos Loucos, está em destaque a Arte Deco no mundo inteiro, e no Brasil a Semana de Arte Moderna. A partir dos anos 30, os movimentos totalitaristas entraram em desenvolvimento, como salazarismo, stalinismo, nazismo e fascismo. No Brasil, a Revolução de 30, encabeçada por Getúlio Vargas, o colocava no poder pela primeira vez. E nos anos 40, a Segunda Guerra Mundial se instaurou no mundo, da qual o Brasil foi participante e aliado ainda na gestão de Getúlio Vargas, o polêmico. Bom, o realismo jurídico ganhou forma por meio de dois grandes grupos distintos, o norte-americano e o escandinavo, que eu vou contar para vocês o que foi. A respeito do realismo norte-americano, é importante a gente ressaltar que teve surgimento a partir de acadêmicos que davam aulas nas grandes universidades que a gente conhece hoje, de Yale, Hopkins e Columbia, sendo eles Carl Lewin, que foi o responsável por batizar o movimento do realismo jurídico norte-americano, e o juiz da Suprema Corte estadunidense, Oliver Wendell Holmes Jr., que foi símbolo da representação na prática da corrente do realismo jurídico norte-americano. Bom, por último, para não se estender muito, se tratando do movimento dos países escandinavos, como Noruega, Suécia e Finlândia, a corrente surgiu na escola chamada Uppsala, a partir do filósofo Axel Hegström, sendo considerada mais um pouco radical do que a norte-americana. E por último, outro nome de destaque, não menos importante, foi o de Alf Ross, precursor do realismo escandinavo e autor da obra Direito e Justiça, na qual este telecurso está sendo baseado e será apresentado a seguir. Por Isaac, vem cá, Isaac, de novo. Olá novamente. Agora eu vou introduzir-nos um pouco sobre Alf Ross. Bom, Alf Ross foi um jurista, filósofo e professor de Direito Internacional. Ele nasceu em 10 de junho de 1899 em Copenhague, na Dinamarca. Formou-se em Direito pela Universidade de Copenhague e concluiu seu doutorado em Filosofia do Direito pela Universidade de Uppsala, tendo inclusive sido aluno de Hans Kelsen e Axel Hegström. Bom, Ross foi responsável por criar uma mescla do realismo americano e o escandinavo, criando assim algo novo dentro do realismo jurídico. Bom, ao iniciarmos o estudo, a obra de Ross, somos apresentados ao termo jurisprudência, que mesmo semelhante ao nosso termo jurisprudência, possui um significado um pouco diferente. O nosso termo jurisprudência significa algo como um conjunto de decisões majoritárias de um determinado tribunal. Tais decisões seguem a mesma linha de pensamento referente a determinado assunto. Já a jurisprudência de Ross pode ser entendida como o estudo de conjuntos de normas em comum a determinado estado. A mesma engloba vários ramos do estudo do direito, como vamos explicar a seguir.
Bom, esses ramos de estudo da jurisprudência de Ross podem ser divididos em 3 partes. A primeira diz respeito ao problema da natureza do direito. Esse ponto aborda acerca daquilo que é essencial, como a fonte do direito, o seu dever legal, e etc. E até o que pode ser dito como dispensável ao conceito do direito, como propriedade e pena. Entre os anos de 1828 e 1832, o inglês John Austin proferiu uma série de conferências que mais tarde foram publicadas com o título de The Province of Jurisprudence Determinate. Porém, sem sucesso, ele teve de abandonar a carreira como conferencista e apenas após a sua morte, a sua obra, compilada e publicada por sua esposa, foi difundida e ganhou notoriedade. Assim surgiu a Escola Analítica de Austin, uma das vertentes do positivismo. Essa escola é dita por Ross como sendo uma das fontes do problema da natureza do direito, devido à forma positivista dessa filosofia analítica categorizar o direito, desconsiderando o seu lado sociológico. Bom, para entender melhor essa relação conflituosa entre o positivismo e o realismo, é interessante entendermos o que cada um defende. O positivismo defende que o direito é aquilo que está escrito, ou seja, para o positivista, o que importa é aquilo que está na norma. Então, pouco importa o contexto ou até mesmo a moral. De certa forma, podemos dizer que o positivista defende que o judiciário seja submisso ao legislativo, pois para ele, direito é o que está escrito. Já o realismo defende o direito como aquilo que é decidido nos tribunais, algo que é de fato exercido na prática. Assim como o positivismo, o realismo também rejeita o jusmoralismo, que defende o vínculo entre direito e moral. Assim, reconhecendo a moral apenas como um fator influenciador pessoal do jurista, mas não como parte importante da definição do que é direito. Ou seja, para o realismo, o direito é uma ciência social, não apenas uma ciência dogmática, formal e normativa. Bom, retomando a discussão sobre Austin, é importante citar que a sua influência alcançou nomes como Ernest Hogan e Hans Kelsen. Inclusive, a teoria pura do direito, que é considerada a mais importante contribuição para a filosofia do direito do século, é de natureza analítica. Bom, a crítica do autor a esse positivismo de Kelsen é basicamente a sua ideia de que o direito puro deve ser livre de qualquer influência ética ou sociológica. Ou seja, para Kelsen, o direito tem de ser pura teoria dogmática em termos normativos. A segunda parte desse estudo se dá acerca do propósito ou ideia do direito. Ou seja, busca estudar e entender a respeito da validade e retidão das normas jurídicas. Busca compreender sobre o princípio de justiça e a sua efetividade na sociedade a qual é empregada. Bom, um dos problemas referentes a isso é o fato de que muitos legisladores não têm contato prático com diversas situações nas quais baseiam a sua lei. Isso fortalece aquela ideia de que as normas jurídicas não acompanham a realidade em si, acabando por não atingirem a sua finalidade. Então, para que a justiça, através de leis, seja de fato efetiva, tem de se produzir um resultado prático naquilo que ela visa alcançar. Então, se for registrado que uma norma não se legitimou na prática, pode-se considerar tal norma como inválida. Afinal, de que vale uma lei normativa e não se mostra efetiva na prática? Um exemplo disso é o adultério no Brasil, que até o ano de 2005 era considerado crime. Era prescrito como crime, só que não existia uma punição prática para isso. Então, era uma lei apenas no papel. Então, para dar continuidade à nossa discussão, eu gostaria apenas de embasar
um pouco sobre, fazer um breve conceito sobre naturalismo. Bom, o direito natural surgiu logo com os primeiros filósofos gregos. Assim, tem o seu apogeu nos séculos 17 e 18 e novamente emergindo no século 20. Esse conceito ele é carregado de uma carga religiosa ou metafísico-filosófica. Justamente por tratar o direito natural como algo divino, que está acima de qualquer homem, independente do seu poder ou influência. Bom, o justnaturalismo entra nessa parte da discussão como uma espécie de cláusula que dita que os direitos naturais têm de ser respeitados universalmente e que qualquer lei que desconsiderar os princípios naturalistas será considerada injusta. Bom, para concluir acerca do estudo da jurisprudência de Ross, eu passo a palavra novamente para a Ariane. Valeu, Isaac. Gente, fechando esse tema, a última das áreas de investigação da filosofia do direito, que Alfred Ross aborda, trata de vertentes relativas à relação que se dá entre a origem histórica do direito e a função sociopsicológica da prática na sociedade. Nesse sentido, o autor vai trazer uma problemática a respeito da natureza do direito. Isso porque, partindo do fato de que não há um conceito geral e consensual do direito, surge um problema quando tentamos definir o objeto próprio e prático das diversas ramificações da jurisprudência que Alfred Ross traz para a gente. E aí, ficou com alguma dúvida ou algum questionamento a respeito do que eu acabei de dizer? Se sim, no próximo bloco vamos apresentar a respeito de como Alfred Ross contorna essa problemática que eu expliquei e faz uma discussão abordando a natureza do direito. Olá, gente. Boa noite. Sou Anderson e vou apresentar um pouco mais sobre a natureza do realismo jurídico. A natureza do direito, segundo Alfred Ross, constitui um dos principais problemas pertinentes acerca da filosofia do direito. O autor relata que chega a ser estranho que ninguém tenha se debruçado acerca da razão e da sua importância na filosofia do direito. Porque, se a gente for pegar do sentido psíquico, a gente não pode relacionar a natureza do direito com a psicologia. E se a gente for visar acerca da etimologia da palavra, a gente não pode assimilar ela como uma ciência natural. Porque, como nós sabemos, o direito é uma ciência social, um fato social. A partir daí, o autor lança questionamentos acerca do direito, como ele está emergido acerca desse meio, como essa natureza vai além da ciência jurídica, e ele se propõe a fazer uma digressão linguística para se tornar mais fácil o entendimento acerca dessa natureza do direito. A distinção que ele fala e as concepções de expressão são divididas em um dualismo, ou seja, em expressividade e expressão. E a outra em representatividade e semântica, eu acho. Assim, a primeira que ele faz a representação é de ter uma carga tanto emotiva, emoevolutiva, como representativa. Ele citou exemplo no texto lá, o exemplo de "o meu pai está morto". Essa frase ela carrega um sentido de representação e emocional, que pode ser tanto verdadeira como falsa. O segundo exemplo que ele dá é acerca da expressividade, que ele citou o exemplo no texto de I, uma interjeição, que pode ter vários significados. A partir daí, ele segue para os 3 pilares, que seria o primeiro de asserção, ou seja, expressões linguísticas que têm como intuito ter uma carga de representatividade, que poderá ser verdadeiro ou falso. A segunda é de exclamação, que não tem uma carga de representatividade e nem tem o objetivo de exercer influência. E a terceira é de diretiva, que também não tem uma carga de representatividade, mas ao contrário da segunda, ela tem como principal intuito exercer uma influência acerca do que está sendo dito.
E a partir daí a gente pode fazer um gancho com o direito, de que as normas jurídicas ela têm como principal objetivo exercer uma influência na sociedade. E a partir daí eu deixo com minha amiga Nicole explicar um pouco acerca mais dessa representação e dessa influência. Boa noite, eu sou Nicole e eu vou dar uma continuidade ao que o Anderson estava falando. Desculpa. Bom, já temos consciência de que as expressões podem ser divididas em 3. Então, as expressões de asserção, elas vão exercer um caráter de descrição, por exemplo. Elas vão dar uma representação, vão ter um valor semântico, mas não vão ter influência sobre o ato de outra pessoa. Existem as exclamações, que elas surgem como interjeição, que são emitidas enfaticamente, mas que sem propósito de influência. E existem as diretivas, que são aquelas que possuem tanto valor semântico como intenção de influência sobre outra pessoa. Então, acho que já fica mais fácil de entender o porquê das normas jurídicas serem diretivas. As normas jurídicas, elas se apresentam como uma ordem, como uma orientação. Elas são organizadas através das leis, que se abrirmos uma Constituição, por exemplo, vamos encontrar orientações de como agir e de como não agir. São orientações que garantem a nossa ordem em sociedade, que garantem o nosso bem-estar e nossa justiça. E se elas não fossem diretivas, talvez não funcionassem tão bem quanto funcionam. Ou pelo menos tentam ser. As expressões de asserção, elas exercem essa capacidade de valor semântico, de compreensão, mas elas são como uma descrição, não como uma prescrição. Então, algumas normas jurídicas, elas podem se apresentar como representativas, no mesmo formato que elas se apresentam. Porque as expressões representativas, elas geralmente aparecem em orações no indicativo, e as expressões diretivas, elas se apresentam em orações no imperativo, mas nem sempre elas vão ser tão diferentes assim. É nítida a diferença, mas nem tanto. Como, por exemplo, eu posso dar como exemplo uma frase: você irá pegar algumas encomendas para mim amanhã. Essa frase, ela representa algo, ela tem um valor semântico, mas ela não tem uma ideia de ordem, aparentemente, mas ela tem sim. Se eu estiver falando como reforço, ela vai ser sim só uma descrição ou algo assim. Mas, dependendo da situação, dependendo das circunstâncias, ela pode se apresentar como uma ordem. Estando eu numa posição de autoridade, a outra pessoa que está ouvindo a frase, ela se sentirá na obrigação de executar aquilo que eu estou mandando de forma mais atenuada. Não seria uma ordem como faça isso, pegue isso, mas seria uma influência sim, e ela tem essa intenção. E é assim que muitas leis aparecem na nossa Constituição. Elas estão presentes, elas são uma orientação do que devemos ou não devemos fazer, mas muitas vezes elas se apresentam de forma mais atenuada, até mais intuitiva, mais prescritiva. Bom, as regras jurídicas, dessa forma, elas não podem ser classificadas em falsas ou verdadeiras, como uma frase comum poderia ser. Se eu estivesse falando uma frase numa oração no indicativo, eu poderia ter uma informação, como é o exemplo que Anderson deu. Meu pai está morto. O pai dele está mesmo morto? O pai dele realmente está morto? Sim, eu tenho como classificar em verdadeiro ou falso. Numa expressão de exclamação, uma interjeição ela pode sair enfaticamente, mas ela não vai produzir o mesmo efeito em outra pessoa. O efeito que produziu em mim não vai ser o mesmo que produziu em Anderson, por exemplo. Então, elas não podem ser classificadas em falso
elas podem ser classificadas em falsa ou verdadeira. Minha expressão não é tão verdadeira quanto a dele, por exemplo. Mas as diretivas, elas não podem ser classificadas. Elas são uma ordem e elas não se apresentam como falsa ou verdadeira. Elas só têm que ser realizadas. Então, são assim que as normas jurídicas são realmente essas diretivas, e elas têm esse caráter imperativo. Agora podemos voltar a um questionamento que foi exposto inicialmente sobre a natureza do direito e sobre o problema existente nele. Bom, já vimos que a natureza do direito tem como essa característica do imperativo, a ordem, a expressão dita como uma ordem, mas existe também o conceito do direito vigente. Então, esse conceito de direito vigente, ele vai ser apresentado como uma descrição. É quase como estar é quase como um texto num livro didático. Ele apresentará algumas descrições, ele nos elucidará sobre o conteúdo, mas ele não será propriamente uma prescrição, uma influência sobre a nossa interpretação. Nós vamos tomar a nossa própria interpretação. Então, se as normas jurídicas elas são diretivas, então como pode o conceito do direito vigente ser tão representativo e estar somente representativo no seu conceito como um todo? Então, fica esse questionamento, e eu espero ter explicado bem sobre a natureza do direito. Vimos agora o problema de como interpretar o conceito de direito vigente. Qual seria, então, o significado representativo a ser atribuído a tal conceito? Veremos a seguir com a explicação de Débora na análise preliminar do conceito de direito vigente. Olá, meu nome é Débora. E agora que a gente viu um pouquinho da natureza do direito e como o direito vigente é algo peculiar ao direito, a gente pode fazer uma análise preliminar do conceito de direito vigente, segundo Alf Ross. E para isso, a gente deve imaginar uma partida de xadrez. Nessa partida de xadrez tem um observador. Se esse observador ele não tem conhecimento nenhum do jogo, o máximo que ele pode prever é que esse jogo é um jogo. Por meio das suas experiências anteriores, ele pode prever isso. Agora, se o observador ele conhece as regras do jogo, mas não conhece a teoria do jogo, ele pode identificar aqueles movimentos, ele pode ter conhecimento daqueles movimentos. Agora, ele pode até prever alguns movimentos, mas o jogo como um todo, ele é muito obscuro, é muito enigmático para ele, porque ele não tem conhecimento da estratégia dos jogadores, dos fins dos jogadores. Agora, se o observador ele conhece as regras e a teoria do jogo, aí ele passa a entender que cada movimento tem um significado, cada peça foi colocada para um fim, para uma estratégia. E aí que nós podemos concluir que só por meio do conhecimento da teoria e da regra do jogo é possível ter uma visão ampla do acontecimento. É só por meio da teoria e da regra que a gente consegue entender essa coparticipação, em que cada um tem sua vez de jogar e eles têm a mesma interpretação do jogo. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de regra e teoria do jogo. Na regra do jogo a gente tem, por exemplo, o movimento das peças e na teoria uma abertura. A abertura é um início de jogo, como é que os peões vão começar, enfim. É nesse momento que a gente pode entender o xadrez, pode equiparar o xadrez ao fenômeno social. Por quê? Assim como o xadrez, cada movimento é significativo, na vida social essas ações são relevantes e contêm significado para as regras comuns, as regras da sociedade. Elas não são uma coisa isolada, mas sim movimentos e contramovimentos que acontecem dentro da vida social. E essas consciências dessas regras é que possibilitam o entendimento
e a predição dos eventos futuros. Mas uma coisa que pode ficar na cabeça, uma coisa que a gente pode se perguntar é como se estabelece quais são as regras do xadrez, o que é uma regra do xadrez. E inicialmente a gente deve pensar o que são as regras primárias e o que são as regras técnicas, ou regras da teoria. As regras primárias são aquelas disposições das peças, os movimentos, a tomada de uma peça. Elas são formuladas como asserções, mas elas são consideradas diretivas, porque elas indicam como se deve jogar. Além disso, elas são obrigatórias. Se você transgredir uma regra primária, o seu adversário ele vai protestar, ele vai contra aquilo, ele vai ter uma reação. Então, elas são obrigatórias socialmente. Já as regras técnicas e as regras da teoria, elas indicam o resultado de diferentes aberturas e diferentes gambitos. Por exemplo, eu deixo que um peão seja tomado para que minha rainha tenha espaço para tomar outra peça importante do adversário. Então, é basicamente isso que acontece. Eles pressupõem as regras primárias. E justamente essa obrigatoriedade que diferencia as regras primárias das regras técnicas. Porque se você deixar um peão ser tomado, você não vai receber um protesto do seu adversário. Já se você fizer um movimento diferente do que uma peça poderia fazer, você vai receber essa reação. Agora, outra coisa que a gente pode se perguntar é como se estabelece essas regras. E a gente pode olhar externamente e dizer, vamos olhar uma autoridade importante para ver se a gente pode estabelecer essas regras. Só que algumas regras que essa autoridade possa jogar podem não ser efetiva para todos os jogadores. A gente tem que pensar de uma forma concreta, numa partida concreta, e estabelecer essas regras. Então, as únicas formas de estabelecer essas regras é pela sua efetividade nos jogos, e essa efetividade acontece justamente pela obrigação social que ela deve ter, que as regras devem ter. Então, se a regra do xadrez ela é efetiva e obrigatória, ela pode ser estabelecida. Essas regras permitem a compreensão dos fenômenos do xadrez como um todo. E esses fenômenos e normas do xadrez, elas não são independentes, não são coisas separadas, mas aspectos diferentes de uma mesma coisa. É aí que a gente pode pegar essa norma vigente do xadrez e transformar num paradigma para o direito, num molde, num padrão para o direito. E é um pouquinho do que José vai falar em seguida. Obrigado, Débora. Se quisermos observar como o direito está configurado na sociedade, iremos notar que várias ações humanas estão debaixo de um sistema de coerência semelhante ao funcionamento do xadrez como apresentado, que faz com que as ações tomadas tenham significado e motivação jurídicos. Esse sistema de coerência pode ser entendido como normas jurídicas, ou ainda de outra forma, se utilizarmos as normas jurídicas como esquema interpretativo para as várias ações humanas aparentemente distintas, encontraremos o direito. Por exemplo, João compra uma casa de Pedro, só que João percebe que a casa está com infiltração e pede que Pedro diminua o valor requerido. Mas ele não concorda, então João move uma ação contra Pedro. E o juiz envolvido, observando o direito presente nos termos do contrato, ordena que Pedro pague certa quantia a João, em um determinado prazo. Pedro não paga e João consegue que o juiz confisque os bens móveis de Pedro, que são vendidos em um leilão. Esse relato registra algumas ações humanas tomadas desde o estabelecimento do direito contido no contrato até o leilão. Se forem analisadas do ponto de vista físico ou biológico, não apresentarão nenhuma conexão. João se dirige até certa casa e faz um acordo com uma outra pessoa. Pedro recebe uma quantia, João se irrita, Pedro se irrita. Um juiz recebe certos papéis, este mesmo emite outros papéis. Móveis são vendidos por outrem. Cada ação ocorre numa esfera particular. Os indivíduos não estão ligados por nenhuma relação causal. Este primeiro fator do direito apresentado aqui tem como paralelo no xadrez aqueles movimentos analisados pelo espectador que só entende as regras primárias, as possibilidades de movimentos, e não entende o porquê de tais e tais movimentos terem sido feitos com quais teorias ou metas.
Agora, para que os eventos relatados apresentem verdadeira relação, é necessário, como já foi dito, que sejam interpretados mediante o auxílio do esquema referencial do direito vigente, como fenômenos jurídicos constituintes de um todo coerente, de significado e motivação. É somente dessa forma que cada ação adquire seu caráter jurídico. João se dirigir até certa casa e fazer um acordo com a outra pessoa está no campo da interpretação física ainda. Este acordo só pode ser interpretado como uma compra de fato se for considerado a partir de sua relação com as normas jurídicas. O juiz que emite documentos com relação a João e Pedro está reagindo juridicamente aos papéis que ambas as partes apresentam no negócio e também aos precedentes desta área do direito contratual. Para o paradigma, esta é a teoria do xadrez e é a teoria e a motivação do direito. Agora, a partir desta explanação, podemos entender o direito vigente, conceituado por Ralph Ross. Ele escreve da seguinte maneira: direito vigente significa o conjunto abstrato de ideias normativas que serve como um esquema interpretativo para os fenômenos do direito em ação, o que por sua vez significa que essas normas são efetivamente acatadas e que o são porque são experimentadas e sentidas como socialmente obrigatórias, pelo juiz e outras autoridades da justiça que aplicam o direito. Já entendemos que não se pode sondar as regras do jogo de xadrez somente pelo comportamento procurando a regularidade ou pela voz de autoridades, pois é possível que nem todas as regras sejam requeridas ou as autoridades não sejam aderidas. Em vez disso, deve-se sondar as regras caso a caso, jogo a jogo, jogadores por jogadores. Notar quais regras e com quais motivações essas regras são aderidas e se os jogadores se sentem obrigados a obedecê-las. Da mesma forma, o direito vigente abarca a curiosidade não só da interpretação dos fenômenos do direito e as regras presentes nesses fenômenos, mas também o motivo pelo qual essas regras foram aderidas pelas autoridades e tomadas como relevantes em vista da sociedade. Poderíamos então reescrever um excerto do texto de Ross por simples substituição. Os fenômenos do direito, agora, e as normas do direito não são mutuamente independentes, como se uns e outras já tivessem sua própria realidade. São aspectos diferentes de uma mesma coisa. Vamos pensar um pouco. Por fim, agora, podemos nos perguntar sobre o lugar da metafísica. Ela é mesmo necessária para entendermos o que é o direito ou a sua validade e vigência? Será que alguém buscaria a validade primeira do xadrez, uma ideia pura do jogo, concedida ao ser humano por Deus, ou deduzida pela razão humana eterna? Perguntar isso parece meio engraçado, porque não levamos o xadrez tão a sério quanto levamos o direito. Mas uma análise verdadeiramente lógica acerca de um deveria continuar sendo verdadeira acerca de outro. Veremos agora os ramos do direito, com a apresentação de Maria Eduarda Santos e Maria Eduarda Câmara. Oi, pessoal, meu nome é Maria Eduarda e eu vim aqui para falar sobre o parágrafo 4 do texto de Ralph Ross, que trata justamente dos ramos de estudo do direito. Então, em primeiro lugar, o autor ele começa afirmando que a distinção, que já foi feita entre os fenômenos jurídicos, que podem ser entendidos como direito em ação, e as normas jurídicas, foi o que forneceu a base necessária para que surgissem a sociologia do direito e a ciência do direito. E a ciência do direito, que é a primeira que a gente vai ver, ela é responsável por se ocupar das normas propriamente ditas. E já a sociologia, ela é responsável por se ocupar do direito na prática. E esses dois ramos de estudo, eles são considerados como aspectos diferentes da mesma realidade e eles não são totalmente independentes entre si. Isso é muito importante e o autor enfatiza bastante isso. E acerca da ciência do direito, afirma-se que ela, por sua vez, dirige-se apenas ao conteúdo abstrato das leis e não à realidade delas em ação. E ela tem como objetivo, primeiramente, desvendar o conteúdo que seria ideal, também chamado de ideologia, e também a exposição dessa ideologia como um sistema integrado, seria um objetivo secundário já. E aí o autor ele destaca que, embora a ciência do direito ela possa ser chamada de normativa, deve-se compreender que elas consistem, que essa ciência do direito ela consiste na descrição das normas, ou seja, ela é expositiva,
justamente porque o caráter normativo da ciência do direito se trata de uma doutrina acerca das normas, é uma doutrina sobre as normas, não é uma doutrina que é composta de normas propriamente ditas. Está aí a questão dela ser normativa. Menciona-se também o fato de que, embora a sociologia e a ciência do direito apresentem divergências bastante significativas entre si, elas não podem ser separadas, de forma que o nexo que existe entre elas duas, entre a doutrina e a vida real, encontra-se no conceito de direito vigente. Isso porque esse conceito trata da efetividade das normas como integrantes de um fato social. O autor afirma ainda que a ciência do direito, né, enquanto ela é uma busca para predizer as decisões jurídicas, ela é insuficiente se ela negligencia a função social que é pertencente ao direito. E o autor retoma justamente aquela ideia do xadrez para poder sustentar esse argumento. Pois numa partida, os jogadores eles não são motivados apenas pelas regras do jogo, né? Eles também são motivados pelo intuito que eles têm ao jogar, pelas consequências dos seus movimentos, né, que são de acordo com essas regras. E o direito, por sua vez, não é diferente, né? O incentivo daquele juiz, ele não provém somente das normas jurídicas, mas também dos fins sociais conhecidos. E dessa forma, entende-se que há relevância para a ciência do direito dirigir atenção às realidades da vida social, além de destacar a aproximação entre a ciência e a sociologia do direito, né? E já passando aqui o slide, ao tratar da sociologia do direito, né, afirma-se, como já foi dito anteriormente, que ela dirige-se para o direito em ação, o direito objetivo, o comportamento jurídico, as ideias jurídicas que operam nesse comportamento. E esses fenômenos sociais, que são objeto de estudo da sociologia do direito, não adquirem caráter jurídico até serem relacionados com as normas de direito vigentes, né? Então, eles somente possuem esse caráter jurídico quando eles são relacionados às normas de direito vigente naquele tempo. Então, a sociologia jurídica procura também desvendar correlações que sejam invariáveis no direito concreto, tratando do problema sobre a biologia, da psicologia, da história, da sociologia em geral. E as normas, por sua vez, podem somente firmar uma estrutura na qual se desenrola esse direito em ação, né? Esse é o papel das regras, né? Das normas, é justamente firmar uma estrutura na qual se desenrole esse direito objetivo, sendo influenciado também pelos costumes, pela economia, fatores ideológicos, fins sociais e percepções distraídas também da teoria social. E acerca do direito em ação, na vida real, pode-se observar que um conjunto de normas jurídicas específico, isso é muito interessante, um conjunto de normas jurídicas específico, ele pode ser desenvolvido na prática de formas diferentes e inesperadas, né? Como se fosse jogar xadrez. Com aquela mesma peça, você pode realizar movimentos diferentes, como justamente com esse conjunto de normas, esse conjunto de normas pode se desenvolver de várias formas na prática. Então, ele afirma que aquela pessoa que conhece apenas a norma, ela conhece ali estritamente a norma e não o direito em ação, essa pessoa estaria longe de conhecer a realidade social a qual essas normas correspondem, porque inúmeras questões surgem justamente no âmbito da realidade jurídica concreta e social e são tratadas na sociologia do direito. E outro aspecto também é a interação entre sociedade e direito, que é bastante interessante para o estudo da sociologia do direito, porque levanta questionamentos importantes acerca do respeito que existe na sociedade pelo direito, acerca do poder exercido pelo legislador, né, ao guiar uma comunidade, das reações à aprovação de uma determinada lei e até das condições econômicas dominantes. Enfim, são inúmeras questões. E agora, né, finalizando, os dois principais ramos do estudo do direito, esses que eu já citei, a ciência do direito e a sociologia do direito, podem ser subdivididos. A ciência do direito se subdivide em ciência do direito no sentido mais estrito, como tem no slide, história do direito e direito comparado. E a sociologia do direito, por sua vez, se divide em sociologia fundamental do direito e sociologia do direito aplicado. Mas isso aí eu vou deixar para a minha colega explicar melhor para vocês. Agora, no novo bloco do telecurso, iremos falar sobre as ramificações da ciência do direito. A ciência do direito se ramifica em 3 partes.
A ciência do direito no seu sentido mais estrito, que está ligada a um sistema já definido e objetivo. Por exemplo, o sistema do direito brasileiro vigente. A história do direito, que se preocupa em analisar fatos históricos e explicar o desenvolvimento do direito durante o passar do tempo. A história do direito é de fundamental importância para o estudo das ciências jurídicas, porque explica as transformações sociais que movimentaram o direito durante a história. Ela é tipo uma base para ajudar a gente a entender como a sociedade se materializou ao longo dos séculos. Esses dois ramos, a ciência do direito estrita e a história do direito, se diferenciam porque a história do direito está preocupada com a análise dos fatos históricos, enquanto a ciência do direito estrita se preocupa com o direito vigente. Ou seja, a ciência do direito estrita se preocupa com as normas jurídicas que regem a sociedade. Todas as duas estão ligadas com a sociologia do direito. O último ramo é o direito comparado, que, igual à história do direito, não se limita apenas a analisar o direito vigente, pois ele se preocupa em fazer comparações entre os processos de formação dos diversos ordenamentos jurídicos. Ou seja, ele compara os sistemas jurídicos que existem nas sociedades. Esses sistemas jurídicos são divididos em famílias, e a gente tem o exemplo do sistema romano-germânico, que está em vermelho no mapa, que está presente na maior parte da América do Sul e se deriva do direito romano. O sistema common law, que está em azul, é o direito comum, presente principalmente na América do Norte e na Oceania. O direito muçulmano, que está em verde no mapa, é o direito ligado à religião islâmica, regido pela Sharia, conjunto de normas derivadas do Corão e da Suná. E o direito socialista, um sistema de direito revolucionário utilizado nos estados socialistas. A China, a Coreia do Norte e os estados soviéticos são exemplos desse sistema. Todos esses três ramos da ciência do direito, o direito comparado, a história do direito e a ciência do direito estrita, estão ligados à sociologia do direito. A sociologia do direito é dividida em duas partes, a sociologia fundamental e a aplicada. A sociologia fundamental do direito é formada por uma parte mais ampla, que engloba todas as características gerais do direito em ação e suas estruturas, sem recortes específicos. Essa parte geral da sociologia se preocupa em analisar como o direito age em contato com a sociedade e as forças sociais. Além dessa parte geral, existem as esferas especiais do direito, que são influenciadas pela sociologia. Dentre elas, a criminologia, a ciência política, o direito penal, o direito internacional, o direito público. Já o outro ramo da sociologia do direito, a sociologia aplicada, analisa os problemas práticos que podem surgir dentro do direito, quando ele está em contato com a sociedade. Por exemplo, as mudanças que uma nova legislação pode fazer na organização social e os impactos dessas decisões. Então, percebe-se que a sociologia jurídica anda junto com a sociologia geral, pois, como Durkheim e Montesquieu já haviam salientado em seus estudos, o direito depende da realidade social e da sociedade. Onde houver direito, haverá sociedade. Agora vamos passar para a Cecília, porque ela vai falar dos últimos capítulos. Olá, boa noite. Obrigada, Duda, pela excelente apresentação. Me chamo Maria Cecília e agora você, telespectador, vai me acompanhar nessa continuação da análise desse tão rico texto do Alf Ross, já no finzinho da nossa teleaula, trabalhando com os últimos 2 capítulos selecionados. Para isso, retomemos a atenção para os enfoques tradicionais do estudo do ramo de estudo da filosofia do direito, sendo eles divididos em analítico, ético, histórico, sociológico, e voltemos também a atenção para a problemática até agora deixada em aberto da melhor definição dessas áreas de estudo. O autor inicia o problema apresentando pela ausência de um caráter filosófico bem definido dentro dos ramos de estudo do direito, e assim ele questiona a legitimação do uso do termo filosofia do direito como uma denominação válida desses ramos. Para entender isso, vamos analisar o fato do ramo histórico-sociológico, que apresenta um caráter, se a gente parar para ver, se aproxima muito mais de uma ciência especializada com características da sociologia do que, de fato, de uma área de estudo filosófico. Também o ético, ou o jurídico natural, o autor deixa claro desde o início que não apresenta nenhuma justificação científica suficiente, na verdade, nenhuma justificação científica, e se baseia somente em
especulações metafísicas, sendo insuficientes também para o conceito da filosofia do direito. Assim nos resta somente o ramo analítico, que, olhando à primeira vista, aparenta de fato possuir um real caráter filosófico, mas é isso que nós vamos ver se de fato é verdade ou não nos próximos slides. Na verdade, para continuar entendendo e introduzir esse ponto, seria interessante nós começarmos pelo esclarecimento da filosofia moderna e das suas relações com a ciência. Que a principal distinção da filosofia é, na verdade, definida pelo seu caráter de método, que ela não se representa em nenhuma teoria, nem em respostas prontas ou em definições prontas. Na verdade, ela se representa pelo caráter de fazer análises lógicas que levem a essas conclusões. Outro ponto importante também é a relação entre a filosofia do direito e a ciência do direito, que se dá pelo interesse da filosofia do direito de estudar minuciosamente e logicamente os conceitos que permeiam a ciência do direito de forma mais detalhada e mais dedicada do que de fato seria capaz pelas especializações jurídicas e pelos estudos jurídicos. Assim, o filósofo do direito ele tem como o objeto de estudo principal os conceitos fundamentais gerais do direito, a exemplo, o conceito do direito vigente. E por muitas vezes também eles adotam a postura de questionar premissas que os juristas consideravam inquestionáveis, a exemplo, códigos ou leis, porque esse papel do filósofo ele sempre está questionando em busca da verdade. Para ilustrar tudo isso, nós temos aqui também a frase da obra do jurista e filósofo brasileiro Miguel Reale, acerca das diferenças entre um jurista e um filósofo de direito. Outro ponto importante a ser tocado está entre a semelhança, na verdade, da ciência e da filosofia do direito, que a gente falou até agora das diferenças, mas o seu limite entre os dois, na verdade, é definido por uma linha muito tênue. E é nesse ponto que a gente não pode colocar nem mesmo o ramo analítico dentro do conceito da filosofia do direito. Por quê? Para entender, vamos ver a distinção da jurisprudência inglesa, que é o equivalente à filosofia do direito na América do Norte e no resto da Europa continental. E quando analisamos esses dois sistemas, que são compatíveis um com o outro, na verdade, a gente vê ainda uma série considerável de diferenças entre os seus domínios de análise. Então, o tema da filosofia do direito acaba restringindo até onde vai essa análise. Eles não abarcam tudo. Por isso, vem aí como uma alternativa o termo dos problemas jusfilosóficos, ou da jusfilosofia, que é menos restrita e mais receptiva com as dos diferentes ramos do direito, e assim a análise jusfilosófica pode abranger mais coisas do que está limitada dentro do termo da filosofia do direito. E, por fim, no seu último parágrafo de discussão, o Alf Ross vai só explicar certos pontos que não ficaram muito claros, esclarecer de fato que, por mais que ele rejeite a ideia do justnaturalismo, ele não faz, dentro do conceito da filosofia, ele não faz o mesmo com o histórico sociológico. Na verdade, ele reconhece a relevância muito forte dele para a filosofia e, para ressaltar o seu ponto, ele usa um texto também do Júlio Stone. Espero que vocês tenham gostado dessa teleaula. Nós vamos ficar por aqui e uma boa noite a todos. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Bom, pessoal, nesta teleaula vimos várias características acerca do realismo jurídico, corrente tão importante para o estudo do direito. Vimos também a sua história, vertentes e, além disso, as ideias que essa escola de pensamento defende. Através das apresentações, podemos nos aprofundar um pouco na sua natureza e ramos de estudo. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha sido de grande ajuda para a compreensão de vocês a respeito do realismo jurídico. E se restou alguma dúvida, não se preocupe, pois agora, ao término dessa aula,
Abriremos espaço para suas dúvidas, comentários e até mesmo críticas. Então, por hoje é só, turma. Boa noite e até a próxima.